O milionário que exigiu todas as flores da mendiga inocente. Histórias reais que ninguém conta. A Avenida Paulista fervilhava em uma manhã de segunda-feira. Carros apitavam incessantemente e o barulho das pessoas conversando misturava-se com os sons de um saxofonista na esquina. Entre a multidão, Marina, com seus cabelos bagunçados e um sorriso tímido, arrumava suas flores em um pequeno carrinho. Ela se agachava com carinho, escolhendo as rosas mais bonitas, enquanto seu coração pulsava por um motivo. Sua avó, Dona Maria, esperava por ela em casa, doente e debilitada. Vendendo flores, Marina se esforçava para juntar o dinheiro necessário para a medicação de Maria. Ela sempre se lembrou de como a avó a criara, ensinando-a a amar cada pétala como se fosse um sonho, e agora era a hora de retribuir todo esse amor. Mas a pressão era intensa. O peso das contas e a saúde da avó empurravam Marina para um abismo de preocupação. E foi nesse cenário agitado que ele apareceu. Ricardo Fernandes, um milionário charmoso, avistou Marina enquanto caminhava com um grupo de amigos. A cena era inusitada. Ele se aproximou, com um olhar curioso, como se estivesse contemplando uma pintura rara. "Quantas flores você tem aí?" perguntou, com um sorriso encantador. Um brilho nos olhos de Marina. Uma oportunidade. Sem pensar duas vezes, ele decidiu comprar todas as flores do carrinho. "Todas elas, por favor." A cena atraiu o olhar curioso de quem passava. Outros vendedores pararam para observar, murmurando sobre o milionário que estava ajudando a mendiga. Mas era mais do que isso. Ricardo, ainda segurando um raminho de flores, se aproximou mais e revelou algo que mudou tudo. "Você sabia que sua avó, Dona Maria, é parte de uma história antiga? Uma herança de 50 milhões de reais está a caminho dela, como reparação de um amor não correspondido." As palavras deixaram Marina em choque. Seu corpo tremia de incredulidade. As semanas seguintes trouxeram Ricardo cada vez mais perto. Ele era atencioso. Visitava Marina e sua avó, sempre com um sorriso e histórias sobre a fortuna que poderia mudar tudo. Mas havia mais. Dona Beatriz, a avó de Marina, observava tudo com desconfiança. Guardava segredos obscuros e estava apavorada com a ideia de expor a família. O oferecimento de Ricardo para pagar a cirurgia cardíaca de Maria era um gesto que se tornava um peso cada vez mais pesado para Marina. E se ele não tivesse boas intenções, pensou. A tensão crescia. Dona Beatriz, em um momento de explosão, deu um ultimato a Ricardo. "Se você não terminar com minha neta, exporei sua verdadeira intenção ao mundo. Ela não é uma interesseira." O medo tomando conta da casa. No entanto, o impulso de coragem tomou conta de Marina. Ela decidiu usar suas redes sociais para contar sua verdade, compartilhar seu amor por Ricardo e sua luta para cuidar de Maria. A história viralizou e a pressão sobre eles cresceu. Agora, enquanto o mundo observava, Marina e Ricardo se preparavam para enfrentar críticas e desafios. O que aconteceria com Maria? Como Ricardo lidaria com a pressão de Dona Beatriz e a atenção pública? O mistério aumentava à medida que novos segredos foram revelados. E Marina sabia que o amor não seria o suficiente para superar todos os obstáculos que estavam prestes a surgir. E
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o mundo observava Marina e Ricardo, a tensão aumentava. A história deles tinha domínio sobre as redes sociais, mas ao mesmo tempo também atraía a atenção de pessoas com outras intenções. Em um dia como outro qualquer, um telefonema inesperado cortou o ar. Marina estava em casa, conversando com a avó sobre as últimas doações recebidas. O celular dela começou a tocar. Um número desconhecido. Mas a voz do outro lado era estrondosa, como um trovão. Marina, eu sou Igor. Preciso que você me ouça. Há algo que você precisa saber sobre Ricardo. O coração acelerou. Quem é você? O que está acontecendo? Sou advogado. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em algo muito sério. A voz trêmula de Igor trazia um ar de urgência que gelou Marina da cabeça aos pés. Eu não tenho muito tempo. Ele pode até ser rico, mas o dinheiro dele é sujo. Ele está usando você para desviar a atenção de uma investigação enorme. Cada palavra de Igor ecoava como um grito em sua mente. Marina se lembrava dos momentos alegres ao lado de Ricardo, mas agora tudo parecia uma armadilha. Você está mentindo. Ele me ajudou. A defensiva subiu, mas uma parte dela começou a crer. Ele não pode ser verdade. Isto não é uma brincadeira. Eu tenho provas. Ele não apenas comprou suas flores. Ele está ativamente tentando silenciar pessoas que sabem a verdade sobre sua fortuna. Eles já chegaram a ameaçar sua avó. Um nó se formou na garganta de Marina. Minha avó? O medo tomou conta. A conversa continuou. Igor revelando pequenos detalhes que pintarão um quadro sombrio e aterrador. A herança que ele mencionou é uma farsa. Não se trata apenas de amor, não. Correspondido. É uma forma de encobrir seu passado. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para proteger essa mentira. Os pensamentos de Marina disparam. Olhando pela janela, viu Ricardo se aproximando com seu sorriso característico. Mas agora, aquele sorriso parecia ameaçador. O choque a atingiu como um balde de água fria. Como ela pôde ser tão ingênua? Igor continuou. Não confie nele, Marina. Sua avó não é a única que está em perigo. Ele pode colocar você em uma situação da qual será difícil sair. Marina desligou o telefone abruptamente. O peso das palavras parecia uma pedra no peito. Ricardo estava quase na porta e ela precisava decidir o que fazer. Enfrentá-lo? Revelar que sabia a verdade? Ou esconder o que sabia até ter certeza? Ele entrou com flores novas em mãos, o mesmo carisma de sempre. Oi, amor, tenho uma surpresa. Mas, ao olhar nos olhos de Marina, algo mudou. O sorriso não chegava aos olhos dele, como uma máscara que estava prestes a cair.
Ricardo! A voz dela era firme. O que você realmente quer? O que você esconde de mim? O mundo parecia parar. As paredes começavam a cercá-la. As vozes dentro de sua cabeça competindo e ecoando as palavras de Igor. De repente, um estrondo ao fundo interrompeu o momento, deixando uma atmosfera de tensão no ar. O barulho era de vidro quebrando. Marina se virou rápido. Seu coração disparou num ritmo frenético. Era sua avó, que havia desmaiado. Todo o alicerce da história à sua volta estava prestes a desmoronar. O que realmente estava envolvido na vida de Ricardo? E o que aconteceria agora com Dona Maria? As respostas pareciam cada vez mais distantes, enquanto Marina se via em um verdadeiro labirinto. No fundo, uma pergunta gritava, mais forte que tudo. O amor era mesmo capaz de superar essa verdadeira tempestade que se aproximava. Ricardo estava quase na porta, e Marina precisava decidir o que fazer. Enfrentá-lo? Revelar que sabia a verdade? Ou esconder o que sabia até ter certeza? Mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, um estrondo cortou o ar. Era Dona Maria, caída no chão, com os olhos fechados e a pele pálida. O coração de Marina disparou. Ela correu sem pensar, deixando Ricardo para trás. Vovó! Ela se agachou ao lado da avó, segurando seu rosto nas mãos. O medo a consumia. Uma neblina de desespero a envolvia. Ricardo a seguiu. A expressão, agora séria. Marina, o que aconteceu? Ele se agachou também. Mas a urgência em seu olhar soava falsa, como se a situação o estivesse incomodando por outros motivos. Dona Maria não respondia. O silêncio na sala era aterrador. As flores que Ricardo trouxe estavam jogadas no chão, desprezadas. O celular de Marina vibrou, mas ela não prestou atenção. Estava concentrada na avó, tentando reanimá-la. Por favor, vovó, não me deixe! As lágrimas escorriam pelo seu rosto, quentes e amargas. A velha senhora não se movia. Nesse instante, um grito cortante ecoou pela casa. Não era de Marina, mas de Ricardo, que se levantou abruptamente. Marina, saia da frente! Eu vou chamar ajuda. Ele correu para o telefone. Mas antes que alcançasse, a porta foi aberta com um estrondo. Um homem alto, de óculos escuros e trench coat, invadiu o ambiente. Eu não tenho muito tempo. O jogo do Ricardo tá prestes a acabar. A voz dele era grave, imponente, como um trovão que trazia uma tempestade. Marina olhou, perplexa, enquanto Ricardo congelava na porta. Quem é você? O que está acontecendo? Ela gritou, a voz trêmula. Mas o homem ignorou suas perguntas. Ele mandou Ricardo. Precisamos resolver isso agora. O plano de desvio falhou. Eles descobriram tudo. Marina sentiu seu coração parar. O peso das palavras asfixiava. Desvio? Que plano? O que você está dizendo? O pânico a consumia enquanto buscava respostas em meio ao caos. Ricardo em um instante mudou. A fragilidade desapareceu e um semblante sombrio tomou lugar. Você não sabe o que está dizendo, Igor. Não é a sua preocupação. O nervosismo no tom não combinava com a imagem do milionário que ela conhecia. O que estava acontecendo? O que mais ele escondia? Igor avançou, o olhar determinado. Essa sua última chance.
Se não agir agora, não só você terá problemas, mas a mulher que você ama também. Ele olhou para Dona Maria no chão. O corpo de Marina se contraiu de horror. A avó era a última coisa que ela queria colocar em risco. Quem é a mulher que você ama? Igor a manteve olhando nos olhos. Essa família tá em perigo. A herança, uma fachada. O amor, uma mentira. E essa mulher, você tá brincando com coisas que não entende. Marina olhou para Ricardo, buscando respostas que ele não dava. Seus olhos agora frios. Você me mentiu. Tudo foi uma farsa. Suas palavras ecoaram no ar, e a dor crescente em seu peito quase a fez desmaiar, como se tudo desmoronasse. Ao seu redor, Marina não é o que parece. A interjeição de Ricardo soou vazia, como uma última tentativa de controle. Mas Igor não estava acabada com o jogo. Você acha que eu estou brincando? A verdade te encontrará, e você não terá como escapar. O clima se tornava insuportável. O desespero tomou conta de Marina. Ela se sentia aprisionada entre as verdades distorcidas de alguém que dizia amá-la e um estranho que parecia saber muito mais do que deveria. O que estava acontecendo? E Dona Maria? O futuro deles se tornava um grande borrão de incertezas. No fundo, uma pergunta ecoava na mente de Marina. Tudo que ela acreditou sobre amor, segurança e família estava prestes a desmoronar? E se Ricardo não fosse o homem que pensava? O que mais estava escondido sob a superfície da vida, que agora parecia um enorme labirinto sem saída? O mundo à sua volta girava, e enquanto ela segurava a mão da avó, o pesadelo apenas começava. Marina estava perdida no olhar de Ricardo, tentando encontrar alguma explicação. O silêncio pesado na sala gritava, enquanto a situação se tornava cada vez mais estranha. Igor, com um olhar decidido, parecia pronto para um duelo de palavras e verdades. Mas antes que qualquer um pudesse continuar, um som ensurdecedor cortou a tensão como uma faca. A janela da sala se estilhaçou e um projétil metálico atravessou o ar, atingindo a parede ao lado de Ricardo. O impacto deixou uma marca profunda, enquanto fragmentos de vidro e tinta se espalhavam pelo chão. Todos congelaram. O coração de Marina disparou. O que estava acontecendo? E mais importante, quem era o alvo? Para baixo! Igor gritou, puxando Marina para o chão. Dona Maria, inconsciente, estava em perigo, e uma onda de pânico tomou conta de Marina. Ricardo, em um ímpeto, se agachou e se colocou entre Igor e Marina, tentando proteger a todos. Mas algo no seu olhar demonstrava que ele não era o herói que aparentava ser. Ricardo, o que você sabe disso? Marina balbuciou, enquanto o som de passos pesados se aproximava. A porta dos fundos se abriu com força e duas figuras mascaradas invadiram a casa. Os homens vestiam casacos pretos, estavam armados e tinham uma postura ameaçadora. Não se mexam! Um deles gritou, sua voz grossa e imponente ecoando na sala. Estamos aqui por um acordo não cumprido. Marina olhou para Ricardo, esperando que ele revelasse alguma verdade. Mas ele apenas encarou os homens com uma expressão misturada de medo e raiva. Eu disse que não ia envolver você, idiota!
Ele rosnou, antes de se voltar para os intrusos. Acho que podemos resolver isso de outra forma. As palavras de Ricardo a atingiram como um soco no estômago. Que acordo! O que estava acontecendo atrás das cortinas do milionário encantador? Ela sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Como ele havia se metido nisso? Os homens não pareciam dispostos a ouvir. Você e seus jogos acabaram, Ricardo. A herança do seu passado veio cobrar o preço. Disse que não se metia em nossas operações e agora está aqui, com uma medíocre. Você nos decepcionou e vamos cobrar isso. A atmosfera ficou pesada. Marina sentiu um nó na garganta. O que Ricardo tinha a ver com tudo isso? Qual é a operação de que estavam falando? A realidade que conhecera parecia estar se desintegrando. E a presença de sua avó a lembrava da urgência. Por favor, não machuque minha avó, Marina implorou, sua voz instável. Ela não tem nada a ver com isso. Isto não é apenas sobre você. É sobre o que ele fez. O homem mais próximo a Ricardo rosnou, gesticulando com a arma. Se ele não conseguir resolver isso antes que o sol se ponha, vamos buscar a compensação de quem quer que esteja ao seu redor. Então prepare-se para o que vem agora. Marina sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Ela não podia permitir que sua avó ou ela mesma se tornassem vítimas desse caos. Com um impulso de coragem, ela se virou para Ricardo, seus olhos queimando de determinação. Você precisa me contar a verdade, agora! O que você fez? Quem são esses homens? A sombra de... Um sorriso torto cruzou o rosto de Ricardo. Porém, ele logo a deixou. Eu não queria isso, Marina. Achei que poderia acabar com tudo. Só queria proteger você. Sua voz falhou. O medo dele era palpável. E agora ela viu que ele não era o príncipe encantado que havia imaginado. Igor, percebendo a gravidade da situação, começou a se mover para o lado, procurando por uma saída. Mas um dos homens o avistou. Você não vai a lugar algum, gritou, avançando em sua direção. Aquela era a chance de Marina. Com uma ousadia que mal reconhecia, ela se lançou para a frente e empurrou Ricardo, jogando-o para o lado, enquanto ela se colocava entre ele e os intrusos. Os homens hesitaram, surpresos. Se vão fazer algo, façam comigo! Deixem minha avó em paz! O tempo parou. E naquele momento, tudo que o grupo acreditava saber sobre a lealdade de Ricardo e os sentimentos de Marina estava prestes a desmoronar. O choque, a mentira e a verdade se entrelaçavam, enquanto o futuro deles pairava na tênue linha entre a sobrevivência e a revelação. Era tudo ou nada. O que mais Marina ainda não sabia? O que mais Ricardo escondia? E o que aqueles homens realmente queriam? Com o tempo correndo contra eles, Marina se pergunta se estava prestes a descobrir todos os segredos que poderiam romper seu mundo de vez. Marina estava perdida no olhar de Ricardo, tentando encontrar alguma explicação. O silêncio pesado na sala gritava, enquanto a situação se tornava cada vez mais estranha. Igor, com um olhar decidido, parecia pronto para um duelo de palavras e verdades. Mas antes que qualquer um pudesse continuar, um som ensurdecedor cortou a tensão como uma faca. A janela da sala se estilhaçou e um projétil metálico atravessou o ar, atingindo a parede ao lado de Ricardo.
O impacto deixou uma marca profunda, enquanto fragmentos de vidro e tinta se espalhavam pelo chão. Todos congelaram. O coração de Marina disparou. O que estava acontecendo? E mais importante, quem era o alvo? Para baixo! Igor gritou, puxando Marina para o chão. Dona Maria, inconsciente, estava em perigo e uma onda de pânico tomou conta de Marina. Ricardo, em um ímpeto, se agachou e se colocou entre Igor e Marina, tentando proteger a todos. Mas algo no seu olhar demonstrava que ele não era o herói que aparentava ser. Ricardo, o que você sabe disso? Marina balbuciou, enquanto o som de passos pesados se aproximava. A porta dos fundos se abriu com força e duas figuras mascaradas invadiram a casa. Os homens vestiam casacos pretos. Estavam armados e tinham uma postura ameaçadora. Não se mexam! Um deles gritou, sua voz grossa e imponente ecoando na sala. Estamos aqui por um acordo não cumprido. Marina olhou para Ricardo, esperando que ele revelasse alguma verdade, mas ele apenas encarou os homens com uma expressão misturada de medo e raiva. Eu disse que não ia envolver você, idiota! Ele rosnou, antes de se voltar para os intrusos. Acho que podemos resolver isso de outra forma. As palavras de Ricardo a atingiram como um soco no estômago. Que acordo? O que estava acontecendo atrás das cortinas do milionário encantador? Ela sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Como ele havia se metido nisso? Os homens não pareciam dispostos a ouvir. Você e seus jogos acabaram, Ricardo. A herança do seu passado veio cobrar o preço, disse que não se metia em nossas operações. E agora está aqui com a... Medíocre! Você nos decepcionou e vamos cobrar isso! Naquele momento, um homem mais velho, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Ele não estava armado, mas a sua presença era opressora. Com um olhar frio, disse: Você realmente achou que poderia escapar da verdade, Ricardo? Que poderia deixar o passado para trás? Um calafrio percorreu a espinha de Marina. O passado? Esse homem parecia saber mais. O ambiente estava carregado. Cada silêncio era gritos não ditos. Ricardo, agora pálido, olhou para o chão, sua máscara de confiança quebrando. Isso não é o que você pensa. Eu só queria proteger vocês. A verdade pode ser sua única salvação agora. O homem antigo sorriu. De forma sinistra. Na verdade, você não é quem realmente pensa que é, Ricardo. E essa herança que você mencionou não é exatamente o que acreditava. Marina sentiu seu coração parar. O que você quer dizer? Ela estava em choque. As peças do quebra-cabeça do seu mundo estavam se movendo de forma aterradora. Ricardo é filho do homem por trás desse dinheiro. Ele não é o milionário bonzinho que você pensou que era. É o herdeiro de um império do crime. O homem sorriu sem emoção, como se estivesse revelando uma banalidade. Todos na sala estavam atordoados. As palavras soavam como tiros. Marina olhou para Ricardo, que agora parecia um estranho. Não pode ser verdade, ela murmurou, os olhos arregalados de incredulidade. Sim, Marina, o querido milionário é o neto de um dos mais procurados. O homem com o casaco negro continuou. E o que eu quero? Quero que ele pague por ter traído a família. Os homens começaram a se mover e o clima esquentou. Marina não sabia se chorava ou se gritava. As promessas de amor agora eram parte de uma trama que parecia mais uma armadilha.
Ricardo! Sua voz tremia. O que mais você esconde de mim? Ricardo, com lágrimas nos olhos, parecia preso entre a realidade e a mentira que criou. Marina, eu não queria que você fizesse parte disso. Eu só queria ser diferente. A adrenalina correu pelo corpo. De Marina, ela tinha que decidir e rápido. Seria possível que ela estivesse apaixonada pelo filho de um criminoso? O que isso significava para ela e Dona Maria? E o que mais estava escondido sob essa máscara de amor? O tempo estava se esgotando, enquanto a verdadeira natureza de Ricardo se desenrolava diante dela. Marina sabia que deveria agir, mas as respostas continuavam fugindo como sombras em uma noite sem fim. Marina estava perdida no olhar de Ricardo. Muitas perguntas rodando em sua cabeça. O silêncio pesado na sala gritava, enquanto aquele homem revelava um segredo devastador. A tensão estava insuportável, mas antes que alguém pudesse falar, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Um homem pequeno, mas de postura firme, entrou. A expressão no rosto estava marcada por uma determinação inabalável. É hora de você mostrar quem você realmente é, Ricardo. Ele gritou, com a voz penetrante. Marina olhou para ele, confusa. Quem era aquele sujeito? E o que ele tinha a ver com a situação? Isaac. Ricardo sussurrou, a palidez do seu rosto se intensificando. Era como se uma sombra tivesse passado por ele. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você sabe muito bem! Vem me dar explicações sobre o que aconteceu com a nossa família. E quem é essa? Uma nova namorada? Isaac apontou para Marina, desprezando-a. Justo quando você estava prestes a terminar com o seu passado? Os homens armados se entreolharam, a tensão aumentando. O clima estava prestes a explodir. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. O que mais ele esconderia? Eu não tenho que explicar nada a você, Ricardo berrou, o desespero transparecendo. Eu estou tentando proteger Marina. Você não entende? A revelação de que a nova namorada poderia ser afetada parecia subir uma temperatura insuportável. Isaac soltou uma risada sarcástica, que ecoou no ambiente. Proteger? Essa é a sua ideia de proteção? Acha que pode fugir do que somos? Você está brincando com fogo. Ele olhou para seu olhar. Ela pode ser útil, mas não confie muito. Ricardo, corações quebrados nos negócios nunca terminam bem. Corações quebrados? O que você está dizendo? Marina, tentando entender a confusão, não podia mais ficar em silêncio. E que tipo de negócios vocês têm? Você não precisa saber de nada disso. Ricardo a interrompeu, quase desesperado. Mas tinha algo na voz dele que a fazia querer saber mais. A raiva crescia dentro dela. Eu preciso saber, Ricardo. Você está me colocando em perigo. Isaac sorriu, como se saboreasse cada palavra. Oh, mas você já está em perigo, simples garota. Seu namorado não é apenas um milionário. Ele está com a batata quente nas mãos. E enquanto você está aqui, ele está fazendo promessas que não pode cumprir. Diante daquelas palavras, o chão sob os pés de Marina desmoronou. Tudo que ela acreditava estava em dúvida. O amor que sentia por Ricardo agora em questão. A história que ele lhe contara parecia uma construção de areia prestes a ser desfeita. O homem que estava entre eles, antes um amante, agora era um estranho. O ar ficou mais denso e pesado, como se ela pudesse sentir cada gota de tensão.
Ricardo, cara, estava pálido. A expressão dele girando entre medo e fúria. Marina, eu tentei resolver tudo. Que um novo caminho nos levaria a um futuro melhor. Ricardo murmurou, e pela primeira vez parecia vulnerável, como se toda a armadura que construíra ao longo dos anos estivesse quebrada. Mas antes que ele pudesse terminar, o som de sirenes afugentadas se aproximou do lado de fora. A polícia! Alguém berrou. E nesse instante, todos perdemos a noção, um verdadeiro desespero se espalhou. Os intrusos trocavam olhares, inquietos, calculando se deviam sair ou não. Marina, sem saber o que fazer, viu uma saída. "Vamos!" gritou. "Se a polícia já está aqui, precisamos sair." Ricardo hesitava, mas a pressão crescia. "E o que será de você?" ele questionou, a voz marinha. "Eu não posso te deixar, Marina!" "Você não entende!" Naquele instante, Isaac olhou para Ricardo, como se soubesse mais do que estava revelando. E então, num movimento rápido, eles colocaram as armas à mostra. "Acho que provaremos nosso próprio plano em breve." Marina não entendia. "O que vocês têm em mente?" E seu coração começou a disparar. O que mais ela ainda não sabia? A polícia se aproximava, mas o jogo de segredos parecia estar longe de terminar. E quando o mundo estava prestes a desmoronar completamente ao redor deles, com todos os olhares se fixando, um grito ecoou de fora da porta. "Pare! Ninguém se mexa!" E a história, que até então parecia um labirinto, tornou-se um terreno minado, mais perigoso do que ela jamais poderia imaginar. O que mais iria acontecer? E quantos segredos estavam prestes a ser revelados? A tensão na sala era palpável. O grito do agente da polícia ainda ecoava no ar, e os homens armados hesitavam. Trocando olhares de nervosismo, Marina sentia seu coração batendo descontroladamente no peito. A situação estava prestes a explodir, e tudo que ela havia construído com Ricardo parecia prestes a desmoronar. "Para baixo, todos vocês!" O agente repetiu, avançando com a arma em punho, seus olhos atentos. O comando fez com que os intrusos se reguardassem, mas Ricardo ainda parecia paralisado, sua expressão misturando medo e impaciência. "Ricardo, o que você está fazendo? Onde estão as respostas?" Marila exclamou, o desespero transparecendo em sua voz. Mas ele não respondeu. Estava em um estado de choque, olhando para Isaac, como se as palavras não saíssem. Então, algo inesperado aconteceu. Um segundo homem, mais velho, entrou no cenário. Ele não carregava armas, mas sua presença irradiava autoridade. "Basta!" gritou, e o tom de sua voz soou como um trovão. "Isso tudo termina agora!" Marina não conhecia aquele homem, mas sua aura era inegavelmente profunda. Ele encarou os homens armados, mantendo um olhar firme. "Você não pode ameaçar a vida de inocentes por causa de disputas de gangues. É tempo de contar a verdade." Os homens pareciam perplexos. "Quem você pensa que é?" Um deles respondeu, mas o mais velho não desviou o olhar. "Eu sou Henrique, e este é o meu filho, Ricardo. O que você está fazendo aqui pode acabar mal para todos, sabe disso." A revelação caiu como um peso na sala. O choque era visível nos rostos de todos, inclusive no de Marina. O homem que havia entrado estava afirmando ser o pai de Ricardo? Tudo girava em sua mente. A verdade começava a se revelar.
Mas mais perguntas surgiam. Nuvens de confusão pairavam sobre ela. Você sabia? Marina olhou furiosa para Ricardo. Sabia quem era seu pai e não me contou? O olhar de Ricardo estava agora distante, como se ele estivesse encolhido diante da verdade que não queria encarar. Não é assim tão simples, Marina. Ele começou, mas as palavras não saíam. O clima pesado ficou mais intenso. Algo estava errado. O agente da polícia, percebendo o desenrolar da situação, fez um movimento, mas antes que pudesse dar um passo, Henrique interrompeu. Se você atirar, virá o caos. Todos têm algo a perder aqui, inclusive você, policial. E então, em uma virada que deixou todos sem palavras, Henrique lamentou de maneira surpreendente. Ricardo, eu não sou quem você pensa que sou. Sou apenas um homem tentando proteger seu filho das fraquezas da nossa linhagem. O último resquício do que sobrou da nossa família. A verdade que carrego é um fardo. O dinheiro, a fama, tudo isso é uma maldição. A revelação caiu como uma bomba. O que ele estava dizendo? A história de Ricardo, a herança, o dinheiro, tudo estava engendrado em mentiras e segredos sombrios. Marina estava atônita e seus pensamentos giravam como uma tempestade. Como Ricardo poderia esconder essa verdade? Os homens armados trocaram olhares de perplexidade. Confusos. A tensão ficou insuportável. O pai de Ricardo estava ali, desprovido de poder, revelando fragilidades que ninguém esperava. O que você quer, pai? Ricardo gritou, a raiva e a dor transparecendo. Quer destruir o que resta de mim? Não! Eu quero salvar você! Não deixe que o passado controle seu futuro. O desespero na voz de Henrique era palpável. Marina queria gritar, mas estava em um mar de emoções. Em meio a esse caos, o agente da polícia deu um passo à frente, avançando em direção ao grupo. Agora, todos se acalmem. Precisamos escolher um caminho. Se alguém não se render, ninguém aqui sairá vivo. A urgência tomou conta do ambiente. Marina olhou para Ricardo, suplicante. A verdade estava se revelando, mas a linha entre amor e traição estava cada vez mais tênue. E no instante em que os olhares se cruzaram, ela sabia que estava prestes a descobrir não apenas quem ele realmente era, mas o que essa descoberta significaria para todos eles. Ricardo, ela começou com uma voz trêmula, enquanto sentia a tensão ao redor. Nós precisamos saber a verdade agora, antes que seja tarde demais. Mas sabia que o destino deles estava em jogo, e a próxima decisão poderia mudar tudo para sempre. Marina estava perdida no olhar de Ricardo, tentando entender. O clima estava denso, cada segundo parecia uma eternidade. E com um fio de voz trêmula, ela insistiu. Ricardo, precisamos da verdade agora, antes que seja tarde demais. A tensão era palpável. Nós não temos tempo. O agente da polícia gritou, sua arma firme. Todos se acalmem. Se alguém não se render, ninguém aqui sairá vivo. Mas antes que alguém pudesse respirar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era como um trovão, uma explosão ruidosa. A parede oposta à entrada estourou em fragmentos de reboco e tijolos. E uma fumaça densa começou a se espalhar. Todos na sala se viraram, atordoados e em pânico. O que era aquilo?
O que estava acontecendo? Marina mal conseguiu evitar que seus joelhos desabassem. Ficou agarrada a Ricardo, que estava tão paralisado quanto ela. O que foi isso? Sua voz soou abafada pela confusão e pelo ruído. Isaac e os outros homens armados começaram a gesticular freneticamente, buscando respostas. O ar estava pesado, como se um abismo se abrisse sob eles. Marina teve a estranha sensação de que todos estavam se desapegando da realidade. "Saímos daqui!" Isaac gritou. Mas ao tentar avançar, uma sombra se destacou da fumaça. Um homem alto, com um capuz escuro, e uma presença ameaçadora surgiu. "Ninguém se mova!" A voz dele era glacial, carregada de poder e fúria. "Quem é você?" Ricardo perguntou. O medo agora riu. A risada era fria, quase assustadora. "Você realmente não sabe? Você e seu pai são mais insustentáveis do que imaginavam. É hora de descontar as dívidas do passado." Ele acenou com a mão e, de repente, outros 2 homens apareceram ao seu lado, todos armados e prontos para o que quer que estivesse por vir. Um calafrio percorreu a espinha de Marina. O que Ricardo estava se metendo? E quem eram esses caras? "Ricardo, me diga que você sabe quem são eles." A voz dela estava quase desesperada, enquanto ela olhava para ele, seu coração apertado. Mas ele não respondeu. A expressão de total desespero invadiu seu rosto. "Eu não sei quem são." "Eles não deveriam estar aqui. Isso não faz parte do plano." Ele balançava a cabeça, mas era evidente que o chão estava se desfazendo sob seus pés. A tensão era agora insuportável. E então, o homem de capuz olhou para Marina, com um sorriso cruel nos lábios. "Você é a nova namorada do príncipe, não é? Isso torna a operação ainda mais interessante." Marina franziu o senho, sentindo a bile subir na garganta. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" "Verdade seja dita, pequena. Ricardo estava destinado a ser o alvo de uma dívida que não foi paga. Mas agora que você entrou na equação, as coisas mudaram." Ele deu um passo à frente. E algo em seu olhar fez o coração de Marina gelar. Neste instante, Ricardo, tomado pela fúria, gritou: "Você não vai tocar nela!" Mas o homem riu novamente. "Haha, você realmente acha que pode nos proteger? O amor não estabelece fronteiras neste jogo." E foi nesse exato momento que algo inesperado ocorreu. O homem que se dizia pai de Ricardo avançou. "Você não tem ideia do que está dizendo. Pare com isso agora!" Mas antes que pudesse impor sua vontade, o desconhecido simplesmente ergueu uma pistola e disparou. O tiro ecoou e tudo parecia desacelerar. A bala atingiu Henrique, que cambaleou para trás. Marina gritou, seu coração despedaçado ao ver a cena. O tempo parecia ter congelado. A realidade em volta desmoronou em frações de segundo. O que estava acontecendo? Nunca poderia imaginar que tudo poderia acabar assim. O caos se instalou enquanto todos os olhos se moveram entre o homem ameaçador e Ricardo, que agora parecia mais uma vez perdido, seu mundo desmoronando ao seu redor. O grito de Marina, ecoando na sala, foi sufocado pelo som antes estrondoso, que agora parecia distante. E que mais estava escondido sob a superfície? A verdade real estava prestes a ser revelada. E seu coração disparado a fez pensar: o amor deles poderia romper todas essas barreiras. Mas, acima de tudo,
Quem seriam realmente aliados ou inimigos naquele labirinto sombrio? A sala permanecia em um silêncio pesado, até que o tiro ressoou, ecoando em suas mentes e corações. Marina, atônita, mal conseguia processar que tudo ao seu redor mudara em um piscar de olhos. O homem, Henrique, cambaleou para trás, a expressão em seu rosto profundamente confusa e cheia de dor. O chão parecia tremer sob seus pés. Ricardo, pálido, ficou paralisado, seus olhos se arregalando diante do caos. Não, não, pai! Ricardo murmurou, sua voz quase um sussurro, enquanto a realidade se despedaçava. O ar estava carregado com uma mistura de medo e confusão, e a fumaça da explosão começava a se dissipar, revelando a cena aterradora. O homem armado olhou em volta, satisfeito com a confusão gerada. Agora, quem quer continuar a jogar? Os outros homens armados estavam também sem reação, e por um segundo tudo parecia estar em um estado de incerteza. A vida de Marina havia se transformado em um pesadelo surreal, e a imagem do Ricardo, que ela conhecia, vacilava como uma luz prestes a se apagar. Não! Ela se virou para Ricardo, buscando alguma forma de certeza em suas palavras. Por favor, me diga que isto não é verdade. O que está acontecendo? Quem são eles? E o que você sabe sobre tudo isso? O desespero enchia sua voz, enquanto seu coração pulsava pesadamente em seu peito. Mas, para sua surpresa, foi Isaac quem deu um passo à frente, agora observando tudo com um olhar de reconhecimento. Você nunca deve ter sabido. Você era a última a descobrir. A revelação deixou todos em silêncio ensurdecedor. O olhar de Marina em Ricardo se tornou um turbilhão de emoções. Tudo ao seu redor parecia desmoronar em uma única batida de coração. Enquanto isso, o homem de capuz aproximou-se lentamente de Henrique, que tentava se recuperar. Essa era a ideia, não era? Manter tudo em segredo? O filho da linhagem mais forte, se escondendo atrás de mentiras, enquanto você deixava um rastro de destruição. E agora estamos prontos para cobrar a conta. O clima na sala estava eletricamente carregado. Marina sentia um nó na garganta, um desespero crescente. Como então tinha se envolvido em tudo isso? Ricardo a olhou, tentando encontrar palavras, mas nenhuma saiu. Eu só queria proteger você, ele balbuciou, a angústia em seu tom fazendo Marina sentir um aperto no peito. O homem do capuz virou-se para ela, um sorriso distorcido no rosto. E você achava que somente um pouco de dinheiro iria salvar vocês? A herança de Ricardo não é apenas isso. É um passado manchado de crimes. Foi sempre assim. E agora temos que ver quem se levantará e quem cairá. Cairá? O que você disse? A voz de Marina estava cheia de confusão e raiva. O passado de Ricardo? O que mais ele escondia? E a herança dele? A dor e a traição começaram a fazer sentido, mas havia algo mais ali. E então, antes que ela pudesse se recompor, um segundo tiro ecoou na sala. Um dos homens, aparentemente surpreso com a mudança de maré, cai. Mas não foi por alguém do grupo. Uma figura misteriosa surgira pela porta, armada, com um olhar determinado. Vocês não vão machucar ninguém! Saia do caminho! Gritou. Marina mal podia acreditar. Era Clara, sua amiga do passado, que havia desaparecido há tempos atrás, envolta em rumores. O medo a deixou paralisada. Clara, o que você está fazendo aqui? Você se foi! Clara olhou rapidamente para Marina, um olhar entre compaixão e urgência. Não temos tempo.
Preciso que você confie em mim. Eles estão jogando um jogo muito maior do que você imagina. O caos se instalou novamente. O ambiente estava em uma montanha-russa emocional e Marina estava no centro. O que significava essa reviravolta? Quem realmente era Clara? E o que mais estava escondido naquele labirinto de mentiras e traições? A única coisa que ela sabia era que o amor dela por Ricardo agora estava afundando sob o peso do passado. Com Clara em cena, tudo dentro dela gritava que a verdadeira verdade, estava prestes a ser exposta. O passado e o presente colidiam em um momento que mudaria suas vidas para sempre. Como terminaria essa noite infernal? O caos na sala era quase palpável. O tiro disparado ecoou e o tempo parecia ter parado. Henrique, o pai de Ricardo, cambaleou, a expressão de dor e confusão entorpecendo seu olhar. Marina, paralisada, soltou um grito apertado. O chão sob seus pés parecia se desfazer. Pai! Ricardo berrou, o desespero transparecendo em seu rosto. A dor na voz dele perfurava o coração de Marina. Ela queria gritar, queria chorar, mas tudo o que conseguia fazer era usar seus olhos para buscar uma explicação. O homem de capuz olhou para o corpo caído de Henrique, um sorriso cruel desenhado em seus lábios. Ele sempre foi um tolo por ter deixado você se afastar do seu destino. Agora não há como voltar atrás. Instintivamente, Marina deu um passo para frente, uma onda de coragem invadindo seu ser. O que você quer? O que você tem contra ele? Sua voz tremia, mas havia uma força crescente dentro dela. Eu quero que ele pague a dívida que contraiu com o submundo. Ricardo faz parte disso. E você, querida, é só um bando de cartas na mesa. O homem disparou, a raiva correndo como veneno nas veias. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Clara, a amiga desaparecida de Marina, disparou novamente. Se vocês quiserem a verdade, precisam ouvir. Essa não é apenas uma disputa de poder. É uma batalha pelo que ainda resta. A atmosfera estava eletricamente carregada. As palavras de Clara eram um grito de esperança no meio do caos. O lado frágil de Ricardo, o filho do criminoso, tinha mais dentro de si do que apenas medo. Ricardo, Clara chamou, sua voz agora firme. Mostre quem você realmente é. Não seja apenas um marionete nas mãos deles. Ricardo, despertando do pesadelo em que estava trancado, deu um passo à frente. Chega! Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Você fez isso por muito tempo, mas agora é diferente. Ele olhou para Marina, uma promessa silenciosa passando entre eles. O amor que compartilharam agora era uma armadura. O homem de capuz riu, mas sua risada era uma máscara de nervosismo. Você realmente acha que pode se opor a mim? Nesse instante, a sirene da polícia soou mais alta, vibrando como um alerta. A pressão aumentou e os homens armados começaram a hesitar. Essa é a sua última chance. Entreguem-se agora e talvez consigam escapar. Uma voz forte veio de fora. Era a polícia. As tensões estavam à flor da pele. Marina sentiu o peso da escolha. Era hora de decidir. Vamos acabar com isso! Ela bradou, sentindo perceber que cada palavra sua poderia salvar vidas. Eu estou ao lado de Ricardo. Não somos traidores. Não somos fracos. O som da polícia se aproximando fez o ar ficar ainda mais denso. As figuras armadas hesitaram. Clara aproveitou a brecha, levantou a cabeça e disse:
Se unirmos nossas vozes, juntos somos mais fortes do que qualquer um de vocês. O ambiente estava prestes a explodir em um clímax de emoções, e o destino deles balançava. Ricardo olhou para Marina, o vazio nos olhos agora pulsando com determinação. Vamos juntos, Marina! Por amor, por verdade! E então, em um ato de coragem coletiva, todos avançaram. A polícia invadiu e no cenário de fumaça e gritos, uma nova luta pelo que era certo começava. Não era apenas sobre escapar, era sobre reescrever o fim dessa história. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a nascer, sussurrando esperanças suaves sobre a cidade, a verdade começou a vir à tona. O peso das mentiras que seguravam seus corações estava se dissipando. Mas ainda havia muito a ser descoberto. O amor poderia realmente superar tudo. O futuro ainda tinha suas reviravoltas. E para você que está aqui, essa é a sua hora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando com todo carinho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo! E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não perca essa chance de estar conosco nessa jornada. É o momento de mostrar apoio.